Queridos, nessa noite, eu queria compartilhar com você sobre uma mulher. E a Bíblia está recheada de mulheres. Mulheres ousadas, mulheres valentes, mulheres inteligentes, cheias de fé, mulheres que receberam elogios, mulheres com muitas estratégias, mulheres más também. A Bíblia está recheada de vários personagens que nós podemos aprender muito. Mas hoje eu quero compartilhar com você sobre uma mulher que, se eu pudesse definir, essa mulher é uma mulher de estratégia. Fala comigo assim, mulher de estratégia. E nós vamos encontrar esse texto em Juízes 4. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, em nome de Jesus. Em Juízes 4, nós vamos ler do 4 ao 9, em seguida do 12 ao 21. Eu acredito que você pode acompanhar também aqui. Juízes 4, nós vamos ler do 4 ao 9. Amém? Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Juízes 4, a partir do versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, em Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Caminha para o versículo 12. Mais na frente diz assim: quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete a Goim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, esse é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Versículo 16. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arazote a Goim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz em Jabim, rei de Azó, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou, ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Versículo 21. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente.
Enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, ela cravou-lhe uma estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem a quem você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com uma estaca atravessada nas têmporas. Amém? Glória a Deus. Essa história é uma história conhecida. Eu imagino que você já ouviu mensagens sobre essa mulher que nós vamos compartilhar nessa noite. Uma mulher que teve a honra de uma vitória. Uma mulher cheia de estratégia. E na época de Débora, que é uma profetisa, ela vai até Baraque e diz para ele que o Senhor tinha dado uma palavra e que o Senhor ia dar vitória para o exército. Que o Senhor ia dar vitória. E naquele momento Baraque temeu e disse: eu não vou se você não for. Eu só vou se você for comigo. Ele estava acreditando que se a profetisa Débora fosse com ele, ele estaria seguro. E a profetisa Débora diz algo para Baraque: o Senhor vai dar vitória, mas por causa da sua postura, a vitória virá por meio de uma mulher. E assim como a Bíblia relata essa história para nós, Deus entregou nas mãos, o comandante Sísera entregou nas mãos de uma mulher. Porque Baraque temeu. Quantas vezes nós tememos, mesmo diante de uma palavra? Quantas vezes nós tememos? E Jael morava no deserto, ela era casada com Heber, é isso que nós acabamos de ler. Ela era casada com Heber. Heber ele era um quineu, ele não era do povo de Israel, e existia paz entre o marido de Jael e o exército de Jabim. Por isso que Sísera teve coragem de pedir abrigo na tenda de Jael, porque para ele não era inimigo. O marido de Jael não era inimigo dele. E a Bíblia diz em Juízes 4, e nós vamos entender que havia uma guerra em Israel. E o rei de Azor, Jabim, cujo comandante era Sísera, era de um exército forte. Nós acabamos de ler que eles tinham 900 carros de ferro. Já Israel não tinha esse exército tão equipado. Já Israel não tinha tudo que esse exército adversário tinha. Então Jabim invade Israel. E Deus usa a profetisa Débora para dizer que Deus vai dar vitória. Que ele não precisa temer, que Deus vai dar vitória. E aí é quando ele diz: eu só vou se você for comigo. Como é importante, queridas, ouvir a voz de Deus e obedecer. Ouvir a voz do Senhor e caminhar na orientação. Quando ele diz vá, você vai. Quando ele diz fica, você fica. O Senhor deu uma palavra para Baraque de vitória. Mas por um momento ele disse: eu só vou se você for. Ele meio que duvidou naquele instante. Baraque creu, mas ele temeu ir sozinho. Ele temeu o que o povo ia pensar. Ele temeu se o povo ia querer segui-lo. Mas a profetisa diz para ele: por causa dessa sua postura, a vitória vai vir pelas mãos de uma mulher. Versículo 15, nós lemos em Juízes 4, versículo 15. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera. Diante do avanço de Baraque. Quantas coisas nas nossas vidas o Senhor já entregou a palavra, já disse o que eu e você precisamos fazer, e eu preciso avançar. A Bíblia diz que diante do avanço de Baraque, Deus deu vitória. Deus deu vitória. Amém? Diante desse avanço, eu preciso crer no poder do Senhor. E quando eu estava lendo, meditando nessa palavra, quando eu vou ler lá no versículo 17, olha o que a palavra nos afirma. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael. Deus começou a dar vitória para o exército de Israel.
Deus começou a dar vitória quando o comandante Sísera percebeu que estava perdendo, que o exército deles estava se acabando. A Bíblia diz que ele fugiu a pé. Que ele fugiu a pé é quando ele pede abrigo na tenda de Jael. Essa mulher que de repente ela tem o inimigo de Israel na tenda dela. O inimigo número 1 do povo de Israel já estava ali na casa de Jael. E o comandante lhe pede um copo de água. Aquele homem estava com sede, aquele homem estava cansado, ele já tinha guerreado muito. E ele sente sede. Mas que mulher de estratégia. Que mulher de estratégia. Ela não dá água para ele. Ela oferece para ele um copo de leite. Sabe aquele copo de leite que a gente toma ao deitar para ter aquele sono tranquilo? Aquele copo de leite morno? Ou quando você está muito cansada e você toma aquele banho morno maravilhoso e você dorme bem? Foi isso que aconteceu com aquele comandante. Ele estava cansado. Ele estava com sede. E ele pede um copo d'água. E ela dá um copo de leite. E agora, queridos, aquele homem pega num sono profundo. Ele dorme profundamente. Ele dorme tranquilo, achando que está num lugar seguro. E a Bíblia diz no versículo 21, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca na tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Queridos, que mulher corajosa, que mulher habilidosa, que mulher de agilidade foi Jael. Ela não foi conduzida pelo si. Quantas vezes nós dizemos assim, mas se não der certo? Mas se ele acordar? Mas se eu estiver ministrando e alguém não gostar? Se. Aquela mulher não foi conduzida pelo si. Ela foi habilidosa, corajosa, ela agiu com agilidade, com força, com precisão. Que mulher incrível. E uma chave importante nesse texto, Jael, ela pega uma estaca e um martelo da própria tenda. Tem coisas que nós vamos vencer, que eu e você vamos vencer o nosso inimigo, e a ferramenta está dentro da nossa casa. A ferramenta está dentro da nossa casa. Jael não foi pegar a ferramenta da vizinha emprestada. Ela pega uma estaca e um martelo da própria tenda. As ferramentas que nós precisamos estão dentro da nossa casa. Essa é uma chave importante. E nós precisamos usar as ferramentas que eu sei manusear. Aquela mulher morava em tendas. E eu imagino que ela já tinha fiado aquela estaca em algum lugar várias vezes. Ela sabia dar a pancada certa. E como eu preciso usar as ferramentas que o Senhor entregou a nós, Jael não desperdiçou o recurso que ela tinha. Às vezes, nós perdemos batalhas por querer usar armas desconhecidas. Eu preciso usar armas que eu conheço. Você que é mulher, já foi na casa de uma amiga, e a gente tenta fazer algo na cozinha dela e não faz com a habilidade que faz na nossa? Porque na nossa a gente já sabe onde tem tudo e a gente pega as coisas facilmente. Mas se eu for na casa da pastora, eu não sei exatamente onde é que ela coloca a faca e os garfos. Essa é a habilidade que eu preciso usar. Aquilo que eu já tenho na minha casa é as ferramentas que eu preciso para destruir o meu inimigo. Amém? Não subestime aquilo que é pequeno. O que Jael tinha era uma estaca de madeira e um martelo. Deus, ele entregou a sua arma na sua mão. Você só precisa descobrir. O Senhor não está perto de nós, mas Ele está dentro de nós. E eu preciso celebrar isso e viver nessa terra como uma mulher cheia do poder de Deus. Porque o Espírito Santo habita em mim.
Quantas vezes eu digo, Senhor, eu tenho a mente de Cristo, então eu tenho capacidade de aprender algumas coisas. Eu e você, nós temos a mente de Cristo. Eu e você, o Espírito Santo mora dentro de nós, não é perto, é dentro. Eu preciso desfrutar desse poder no nome de Jesus. Então, queridas, nessa noite eu aprendo com essa mulher, uma mulher de habilidade, de estratégia. Eu preciso profetizar sobre a minha casa. As ferramentas já estão nas minhas mãos. A ferramenta já está na minha casa. Eu preciso profetizar. Talvez, querida, a sua estaca hoje, à noite, é um óleo de unção. Quando seu filho estiver dormindo, ele está com aqueles pensamentos maus. Ou seu marido está com os pensamentos maus. A estaca nessa noite é um óleo de unção recheado de amor. Que a gente vai lá e abençoa, toca, ora naquele corpo, ora na cabeça, consagra ao Senhor, entrega ao Senhor. Amém? Essas são as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Se levante como uma intercessora da sua casa. A pessoa que melhor pode orar pela sua casa é você. A pessoa que melhor pode orar pela sua casa é você. E eu e você precisamos de estratégias para vencer o nosso inimigo. E o nosso inimigo não é nosso marido. Nosso inimigo não são nossos filhos. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra eles, mas contra principados e potestades. E as ferramentas já estão na nossa casa. Amém? Jael não faz barulho. Se aquela mulher faz barulho, ela poderia morrer. Porque aquele homem era um líder de um exército. Ele sabia lutar, ele sabia guerrear, mas ela não faz barulho. Quantas vezes nós perdemos guerras nas nossas casas porque nós fazemos zoada demais? Quantas vezes nós perdemos guerras porque nós fazemos zoada demais? Eu preciso vencer muitas coisas calada. Calada. E aquela mulher, ela tinha habilidade e agilidade. E ela foi silenciosa. Silenciosa. Nós precisamos de ideias de Deus para conduzir a nossa casa. Só pode vir do alto ideias para conduzir a nossa casa, para que a nossa casa não venha desmoronar. Amém? Quantas vezes nós perdemos porque falamos demais? Amada, eu e você que temos a capacidade de falar muito, profetize sobre a sua casa. Declare os genros e as noras que você está sonhando, que você está desejando, que você está desejando em Deus essas pessoas na sua vida. Declare. Quantas vezes eu estou lá em casa e de repente eu digo assim para o André e para o Vinícius: André e Vinícius, minhas noras estão agora no monte orando. Agora. Mãe, como é que a senhora sabe disso? Eu disse, porque elas são mulheres de oração, de adoração, do altar. E eu começo a declarar algumas coisas na vida deles. E ele diz assim, mamãe, minha esposa não vai ter nenhuma formação, nenhuma instrução. Eu disse, vai. Ele disse, porque todo dia a senhora disse que ela vai para o monte. Ela não vai para a escola, não? Porque eu tenho que ir para a escola todo dia, eu tenho que ir para a escola. Agora que não estão indo, né? Agora que não está tendo aula. Eu tenho que ir para a escola todo dia, a senhora me acorda às 6 horas. E minha esposa é só orando. Eu digo, deixa ela orar, que mulher só presta orando. Mulher só presta orando. Amém? Eu preciso declarar, queridas, sobre a minha casa. Vou declarar que essas noras são de Deus, que elas são do altar, que elas são mulheres abençoadas. Amém? O que você tem nas mãos vai destruir seu inimigo. Talvez é as suas palavras. Talvez é o seu silêncio. Talvez é a sua oração, a sua intercessão. O que você tem nas mãos. Quem lembra como foi que Davi destruiu o gigante Golias? Com pedras? A Bíblia diz que ele lançou a pedra. Mas ele destruiu, ele matou o gigante com a espada do próprio Golias. Então, qual foi a estratégia? A pedra. Ele derrubou com a pedra. Quando nós lemos a história de Sansão, a Bíblia diz que Sansão, de peito aberto, enfrenta o inimigo. E com uma mandíbula de um jumento, um osso, ele matou 1000 filisteus.
1000 filisteus. Em Juízes 15, no versículo 16, diz assim: disse ele, então com uma queixada de um jumento, fez deles montões. Com uma queixada de um jumento, matei 1000 homens. Sansão tinha nas mãos um osso, e foi com esse osso que ele matou 1000 homens. Davi tinha nas mãos pedras, e foi com essa pedra que ele derrubou o gigante. Jael, o que ela tinha nas mãos? Ela derrubou o adversário com um copo de leite. Matar, ela matou depois. Ela derrubou primeiro com um copo de leite, botou ele para dormir, cobriu, ajeitou, e só depois ela vem e mata ele definitivamente. Que inimigo você precisa derrubar hoje? Que inimigo você precisa derrubar? Quem sabe, queridas, o inimigo que você precisa destruir, você pode destruir como talvez um dia você olhou para si, encontrou falhas em si, em você mesmo. O inimigo que eu destruí na minha vida foi com as minhas próprias palavras. O inimigo que eu destruí, as ferramentas que eu usei foram as minhas próprias palavras. E quem me conhece, eu já viu alguns testemunhos que eu tenho gravado no Instagram, sabe que tem alguns que eu já compartilhei, de coisas da minha alma, de complexos, de inseguranças, de medos, de rejeições, de se achar feia, pequena. E quantas vezes eu estava me diminuindo aquilo que o próprio Deus criou. Querido, sabe como eu venci esse inimigo? Declarando as palavras de Deus sobre a minha vida. Declarando as palavras do Senhor na minha vida. Esse inimigo foi destruído com as minhas palavras. E hoje é tão poderoso ser curado, ser liberto. E eu glorifico a Deus pela vida do pastor Nonato e da pastora Maria de Jesus, que desde o início do ministério tem gerado isso nas nossas vidas. Se você se apropriar, você vai ser curado sim, no nome de Jesus. E hoje, queridos, é tão bom ser curado. É tão bom estar de bem com Deus, que quando eu acordo pela manhã, eu digo para mim mesmo, meu Deus, eu estou gata demais. Estou bonita demais. Amém? E sabe, queridos, quanto mais eu declaro aquilo sobre a minha vida, eu vou me tornando, eu estou me achando mais bonita de verdade do que eu era há 15 anos atrás. Declarações das minhas palavras sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus, eu acredito. Queridos, e nesse tempo, eu decidi contemplar tudo que Deus fez na minha vida. Quando eu comecei a gravar alguns vídeos, eu não sei nem se alguém assiste ou se alguém recebe. Eu recebo. Eu gravo, eu mesmo assisto. Eu mesmo gosto do que eu vejo. Eu assisto e digo, meu Deus, eu estou bonita demais. Eu começo a registrar tudo que Deus fez na minha vida. Eu quero ser grata a Deus por cada pessoa que me abençoou. Eu quero ser grata a Deus e eu registro. Vai ficar gravado. Eu quero chegar aos 80 anos e assistir aqueles vídeos. Cada pessoa que passou na minha história, que marcou a minha vida, eu quero honrar e eu quero celebrar. E quando eu recebi o cronograma que a pastora Maria de Jesus mandou, que era a pastora Irani que ia dirigir o culto. Eu quero dizer para você que santo de casa faz milagre sim. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca e nós dissemos que santo de casa não faz milagre? Nesses 4 dias você só vai ter santo de casa. Mas santo de casa faz milagre sim. E a pastora Irani, eu já honrei ela em algum lugar, eu não sei se foi na presença dela, mas eu quero lhe honrar. Porque um dia você me deu uma injeção de ânimo. Quando eu cheguei de um laboratório, certa de que estava grávida de uma gestação gemelar. 2 meninos numa pessoa dessa altura. Quando, na verdade, eu não estava preparado para receber nenhum. E eu passei lá na pastora Irani, que ainda era uma lanchonete. E ela me deu tanto ânimo, tanta palavra de vida, que eu saí de lá acreditando que eu ia dar conta. Amém? E eu dei conta no nome de Jesus. Amém?
Mas teve outra coisa que aconteceu também que eu quero lhe honrar. Santo de casa faz milagre. Primeiro encontro da nova aliança, chácara da pastora Etienne. Primeiro encontro. Veio umas mulheres de Brasília para ministrar sobre as nossas vidas. E a gente tem a tendência de ter uma expectativa maior por quem é de fora. E aquelas mulheres começaram a ministrar. E quando a pessoa que veio ministrar na minha vida foi a santa de casa. Foi a pastora Irani. Todo mundo na expectativa de receber gente de fora. Queridos, essa mulher, ela nem tocou em mim. Quando ela chegou na minha frente, o negócio aconteceu. O Senhor mostrando que santo de casa faz milagre sim. Amém? Glória a Deus. Ela nem tocou em mim. Ela chegou na minha frente, ela não lembra disso. Ela chegou na minha frente e eu já recebi do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? E eu me alegro pela vida da pastora Irani. Queridos, eu e você, declarar bênção sobre as nossas casas. Nós vamos vencer o nosso inimigo com as nossas palavras. Porque o inimigo fala muitas vezes para nos destruir. E eu preciso declarar a palavra da verdade. Que é ela, que é a palavra de Deus, que diz quem eu sou. Nós adoramos aqui. Aquilo que Ele declara sobre a minha vida vai se cumprir no nome de Jesus. E quem me conhece, sabe que eu declaro muitas coisas sobre a vida do André e do Vinícius, que eles serão bem casados, que eles viverão milagres nessa terra. E algumas vezes, queridos, as estratégias que o Senhor nos dá, não está escrito na Bíblia, mas vem no teu coração uma oração, uma palavra, uma direção, e são ferramentas de Deus. Eu lembro que um dia eu estava em uma sorveteria, eu, André e Vinícius, e entra uma moça muito mal vestida. Muito mal vestida. Aí eles se olharam e disseram assim, vai já sobrar para nós. E eu disse, meu filho, não casa com uma pessoa doida não. Ele disse, mãe, o que é isso, mãe? Fala baixo. Não case com gente doida não. Essa menina pegou a roupa da praia e veio para a sorveteria. Essa roupa aí só dá para ir para a praia. Ela não sabe a roupa que ela veste em cada ocasião. Ele disse, mãe, deixa a vida dos outros em paz. Não diga nada não, eu digo, eu só estou te dizendo que não serve, meu filho, para ser minha nora, uma mulher dessa. Meu filho, presta atenção, vigia na terra. Ele, mãe, eu estou vigiando. Vigia, meu filho. Porque essa mulher é doida, ela pegou a roupa da praia e veio para a sorveteria. Um dia Deus, Ele traz na nossa memória, eu estava dirigindo, levando eles para a escola. E de repente, eu disse, Deus, mata hoje toda a Dalila, meu Deus. E eles, mãe, quem é Dalila, mãe? Meu filho, Dalila é a mulher que Sansão se apaixonou por ela. E ela enganou ele várias vezes. E ainda assim ele confiava nela. Ele ficou apaixonado. Que ele acreditou naquela mulher. Dalila é aquela mulher que mata o propósito. Que mata os sonhos. Que tira da igreja. Que deixa a vida do homem acabada. E eu estou declarando, Jesus mata Dalila hoje, aonde ela estiver. Aonde ela estiver. Senhor, mata a Jezabel hoje, aonde ela estiver. E ele diz, mãe, a senhora fica só matando as filhas dos outros. Eu digo, eu não estou matando ninguém. Estou matando só o espírito que está tentando se aproximar. Você pode declarar isso sobre a sua casa. Amém? As ferramentas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida já existem. Está na sua casa, está nas suas mãos, está na sua boca. Você precisa declarar. Amém? E tem uma história que eu já compartilhei com as minhas irmãs na terça-feira, na oração de mulheres, que eu sou apaixonada. Na verdade, a mulher pernambucana me inspira muito. Eu admiro, eu celebro, eu tenho um apreço por elas. E eu lembro de uma história que eu estudei, de uma batalha que aconteceu num vilarejo chamado Tejucupapo. É a história de mulheres guerreiras do Pernambuco, onde elas venceram uma batalha que chamava-se a Batalha das Pimentas. Aquele vilarejo, ele foi invadido por holandeses por 2 vezes. E na terceira vez, ia acontecer mais uma vez essa invasão,
e essas mulheres, elas estavam sozinhas naquela vila. Porque os maridos iam para Recife, os maridos iam para a cidade vender os produtos da pesca, vender a mandioca, e elas ficavam em casa. E aquelas mulheres tiveram uma ideia. E a história conta que ainda hoje tem momentos para celebrar, existe um teatro que elas montam toda a história de novo. E conta que essas mulheres, elas ficavam em trincheiras e atacavam com pimenta e água quente. Elas atacavam o inimigo com pimentas e água quente. Depois que elas lançavam as pimentas com água quente no inimigo, elas partiam para cima com pequenas lanças, com pedaços de pau, com água quente e pimenta. O que eu aprendo com essa história? Essas mulheres usaram o que elas tinham nas mãos. Essas mulheres usaram o que elas tinham nas mãos. Elas defenderam a casa delas. Elas defenderam as famílias delas. Quando os maridos se ausentaram, elas estavam ali para guardar a casa. Qual era a ferramenta? Água quente e pimenta. Você pode pesquisar no YouTube. Essa história aconteceu no litoral do estado do Pernambuco, num vilarejo chamado Tejuco-Papo. E eu começava a estudar sobre essas mulheres e pensando na bravura, na garra de enfrentar homens com água e pimenta. Com água e pimenta. Mulher é um ser criativo. Mulher é um ser que, se estiver centrado em Deus, é uma ferramenta poderosa nessa terra. Porque o Senhor nos dá criatividade. E você não precisa da ferramenta da outra, você só precisa da sua. É só a sua que vai mudar a sua história. Use o que você tem. Por mais simples que seja, se for uma ideia de Deus, é poderoso. Por mais simples que seja, se for uma ideia que vem do alto, é poderoso. Amém? Onde estão as ferramentas? Nas minhas mãos. Nas minhas mãos. Na minha boca. A ferramenta já existe para vencer o nosso inimigo. Você não vai sair desse lugar sem saber qual é a sua ferramenta. Que você vai vencer o seu inimigo. Eu vejo Jael com força e precisão. Força e precisão. Outra mulher de estratégia na Bíblia é a mãe de Moisés. Ela faz um cesto de junco, cobre com betume para tornar o cesto impermeável. Você também conhece essa história. E coloca o menino na água. Coloca no rio Nilo e deixa a irmã mais velha olhando para ver o que vai acontecer. E ela lança aquele menino na água e deixa a irmã olhando. Que mulher de estratégia. A filha de Faraó está tomando banho. Olha aquele cesto. O menino é formoso. O menino é bonito. Ela se apaixona pelo menino. Aí a irmãzinha chega. Você quer alguém para cuidar do menino? Você quer ajuda de uma mulher para cuidar dessa criança? A filha do Faraó aceita ajuda. E agora, a mãe do menino cuida do menino e ainda é paga para isso. Que mulher de estratégia! Que coach era que orientava essas mulheres? Era o próprio Deus, amém? O próprio Deus. Agora a mãe do menino cuida do menino e é paga para isso. Uma ideia para salvar a nossa casa só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus a ideia para salvar a minha e a sua casa. Aquela mulher estava tentando livrar Moisés da morte. Ela estava tentando livrar aquele menino. E ela livrou o menino. Ainda ganhou dinheiro com isso. Que Deus tremendo. Que Deus tremendo. Uma ideia dessa só pode vir do céu. Como nós precisamos de ideias do céu para vencer nosso inimigo. Como nós precisamos. Quando a gente, queridas, entra em desespero, a gente não tem força, não tem foco. Mas eu preciso correr para a força que vem de Jesus. Eu quero que você pense comigo nessa noite a diferença da palavra força e forca. A diferença é só um cedilha. Eu preciso correr para a força que vem de Jesus. E nunca para a forca. Amém? E nunca para a forca. Eu preciso de estratégias de Deus, em Deus, para vencer meu inimigo. Tente um pouco mais.
não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento. Queridos, eu quero compartilhar com você um testemunho que eu até já gravei essa semana. Quem quiser assistir vai aparecer semana que vem. Eu e Marcos Paulo casamos há quase 20 anos atrás. E o pastor Nonato fez o nosso pré-nupcial. E ele disse muitas coisas preciosas. Mas eu estava com muita vontade mesmo, era de namorar. Mas ele disse uma palavra que eu não esqueci jamais. E os nossos netos vão saber dessa palavra. Pastor Nonato, os seus conselhos, e pastora Maria de Jesus, os seus conselhos, abençoam até quem ainda não nasceu. Ainda vai nascer. E no pré-nupcial, o pastor Nonato olhou para nós e disse: minha filha, divórcio nem de brincadeira. Nunca pronuncie essa palavra dentro da sua casa. Queridos, eu guardei aquele conselho. Divórcio nem de brincadeira. Quantas vezes você brigando, você libera uma palavra como: eita, eu não sei até quando isso aqui vai dar. Essa expressão, ela está falando em divórcio. Quando você diz: eu não sei até quando eu aguento, você está dizendo divórcio. Mas eu tinha uma palavra: divórcio nem de brincadeira. E eu casei com Marcos Paulo, muito apaixonada. Muito. Mas o tempo passou. Os anos se passaram e a gente já não estava mais tão apaixonada assim. As coisas foram ficando difíceis e, de repente, queridos, aquele homem que eu era mortinha de apaixonada, nós estávamos vivendo crises que a gente não se suportava mais. E aí eu lembrei da palavra: divórcio nem de brincadeira. Nascemos num lar cristão. O pai dele e a mãe criaram aquele menino nos caminhos do Senhor. Eu também. Não podíamos nos separar. Mas a Bíblia diz que só a morte pode nos separar. E eu não podia matar aquele homem também, porque não pode ser de morte matada. Tem que ser de morte morrida. E aí, queridos, eu chamei meu marido, eu lembro da sala que nós sentamos e dissemos assim um para o outro: Marcos, só a morte pode nos separar, pois um de nós dois vai ter que morrer. Ele disse: combinado. Combinado? Pois vamos orar. Meu marido foi para a IFOL em 2005, em Curitiba, e durante esse mês da IFOL, esse mês que ele passou lá, eu passei 30 dias orando. Como oração é poderoso. E eu disse: Senhor, me dá um marido novo, porque esse marido não presta não. Jesus, me dá um marido novo. Queridas, eu pedi por 30 dias um marido novo. Porque na minha cabeça, como ele tinha coisas escondidas, quem ia morrer era ele. E eu já estava prontinha para casar de novo. Eu digo: esse homem não presta, ele tem coisa escondida, eu ando na luz, então ele vai fazer a viagem. E aí eu vou estar livre, sem pecado, para casar. Queridos, mas o Senhor transforma a água em vinho. Ele é especialista em transformar água em vinho. E durante aquele mês que eu pedi um marido novo, o Senhor me deu o mesmo marido transformado. É isso que Ele quer fazer na sua vida também. Lhe dar o mesmo marido transformado, no nome de Jesus. E hoje, eu sou mais apaixonada por aquele homem do que eu fui há 20 anos atrás. Porque o Senhor transforma a água em vinho. Amém? Ele é especialista em fazer milagre na nossa casa, em trazer alegria. Você sabe que água, ela não tem cheiro, ela não tem cor. Vinho tem cheiro, tem sabor, tem perfume. E Ele traz esse perfume para as nossas casas. Então, quem sabe essa seja uma estratégia. Dizer: Senhor, me dá um marido novo. Mas é um marido novo transformado, no nome de Jesus. O Senhor tem milagre para a sua casa. Quando você olha para falhas no seu marido, nos seus filhos, o Senhor quer transformar isso. Quer gerar uma alegria nova na tua casa, no nome de Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. A estratégia do céu que nós precisamos já existe. Está na nossa casa, está na tua boca, está nas tuas mãos. Lutar com a força do braço, queridas, é uma ferramenta falida. Lutar com a força do seu braço não prospera.
Mas quando eu luto com a força que vem do Senhor, a vitória é garantida. E a Bíblia diz, em Juízes 5, Débora, em Juízes 5, 24, a profetisa Débora entoou um cântico. E eu quero ler para você. Versículo 24. Que Jael seja bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres, que habitam em suas tendas. Ela pediu água, e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Cícera, esmagou-lhe sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Queridos, Jael, ela ficou empoderada. Ela foi citada. Quando a profetisa Débora entoou um cântico, ela está aqui declarando aquilo que Jael fez. Quando eu digo sim, quando eu estou pronta para agir com as ferramentas que o Senhor me entregou, você vai ser citada. Você vai ser alguém marcada na história da sua família como alguém que não desistiu, como alguém que guerreou, como alguém que lutou, que venceu muitas batalhas. E quantas batalhas, queridas, nós vencemos é só com o Senhor. Não tem outra saída. Nós vamos vencer com o Senhor. A nossa luta não é contra carne e sangue. Quantas vitórias o Senhor deu para o povo de Israel, que o povo só adorou. Quantas vitórias que o Senhor deu para o povo de Israel, que o povo marchou e as muralhas vieram ao chão. Eu preciso saber quais são as minhas ferramentas. Como eu vou lutar? Se é adorando, se é orando, se é consagrando com óleo, se é declarando algumas palavras, mas eu preciso declarar. Quantas coisas estão diante de você e você não tem se atentado, você não tem se levantado para ver que em você há toda concentração de poder. Sabe por quê? Porque no nome de Jesus há toda concentração de poder. O Espírito Santo mora dentro de você. Você precisa declarar vitória sobre a sua casa. Quantas vezes na nossa boca sai palavra com falta de fé? Se eu sou uma mulher de Deus, se eu creio no poder de Jesus, eu vou declarar vitória sobre a minha casa. Sabe uma palavra perigosa? Nem que seja. Fala comigo assim, nem que seja. Pensa numa palavra perigosa. Quantas vezes nós precisamos de algo da parte de Deus e a gente diz assim, ô Senhor, eu queria uma casa, nem que seja desse jeito. Nem que fosse desse jeito. E terça-feira nós estamos orando com as mulheres na igreja e nós aprendemos uma frase. Senhor, eu quero comprar um carro, nem que seja à vista. Você pode declarar. Lá em casa nós temos um carro e meu marido recebeu uma direção de Deus na hora do culto e disse, eu quero orar por você que não tem carro. Eu quero orar para que o Senhor lhe abençoe, para que você tenha um transporte. Eu fui a primeira a chegar no altar. E ele disse, Vilma, o que é que tu está fazendo aqui? Eu digo, eu vim aqui receber um carro também. Quem tem carro lá em casa é tu. Fiquei lá na frente. Queridos, e eu estou declarando, Jesus, Senhor, eu quero um carro, nem que seja à vista, Deus. Você não tem casa, declare sobre a sua casa. Senhor, eu quero uma casa, nem que seja à vista. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes nós estamos declarando coisinhas pequenas sobre a nossa casa? Senhor, eu tenho tanta vontade de morar numa casa. Senhor, nem que seja parcelada, não sei quantas vezes. Não, você vai comprar à vista. Porque o Deus Todo-Poderoso tem condições de lhe abençoar. Amém? Nós precisamos crer nisso. E quando eu olho para a história de Jael, aquela mulher, outra palavra que nós falamos errada, que eu aprendi terça-feira, a gente diz assim, quando olha para uma coisa cara, Deus me livre. Sabe como é que a gente diz? Deus me dê. Quantas vezes
Você está declarando algumas palavras. Amém, queridos? Meu Deus, é caro demais esse vestido. Deus me livre. Não, Deus me dê. Ele tem para dar. Amém? Você vai comprar à vista, no nome de Jesus. Queridos, eu creio no poder da oração e você também. Eu estava precisando de algo semana passada, um valor específico. Disse para o meu marido: amor, me abençoa. Eu quero fazer tal coisa. Mulher é um ser de estratégia, né? Eita, mas a gente tem estratégia. Amor, me abençoa para fazer tal coisa. Ele disse: eu te abençoo, mas não pode passar cartão e nem pedir dinheiro emprestado. Eu digo: é bagaceira. Como é que eu faço agora? Nem passa cartão e nem pega dinheiro emprestado. Eu digo: amor, pois eu vou pedir para quem tem. Eu vou já orar. Fui orar. Perto de meio-dia, a pessoa que ia fechar negócio comigo disse: pastora Vilma, e aí nós vamos fechar negócio? Eu disse: vamos. Eu estou esperando só uma pessoa me pagar, que está me devendo. Era Jesus, minha gente. Eu não tinha dinheiro para receber da mão de ninguém. Eu digo: me espere até meio-dia que o dinheiro vai chegar. Deu meio-dia e eu estendendo uma roupa no varal. Eu disse: Jesus. Eu falei: foi sério, não foi brincando, não. O dinheiro tem que chegar, Jesus. Queridos, 1h da tarde o dinheiro chegou. Você pode dar glória a Deus? 1h da tarde, aquele valor que eu precisava chegou. E meu marido disse assim: Vilma, esse dinheiro chegou, foi para nós. Eu disse: foi não. Esse dinheiro chegou, foi para mim. Vilma, mas a pessoa que ofertou não foi para nós? Não, eu digo: foi não. Você sabe que você me liberou para orar. Queridas, o dinheiro chegou na mesma quantidade que eu estava precisando. Eu digo: tu quer uma coisa mais desenhada do que essa? O dinheiro chegou ao mesmo valor, aqui tu não tem parte. E eu fui abençoada naquele dia, no nome de Jesus. Queridas, tem poder dentro de você. Tem poder dentro de você. Tem poder dentro de você. As bênçãos que eu tenho vivido, eu tenho declarado sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre aqueles que ainda nem nasceram, nem chegaram. E você precisa declarar isso. Quando nós lemos a história de Jael, essa mulher com habilidade, com força, com agilidade, ela venceu o inimigo com tanta... Fugiu a palavra. Mas com tanta firmeza. O inimigo bate na porta e ela diz: entre. Eu queria um copo d'água. Não, mas eu vou lhe dar leite. Eu não vou dar água não, eu quero dar a mais. Colocou aquele homem para dormir. Ela vence o inimigo de Israel com a ferramenta que ela tinha em casa. Uma estaca e um martelo. Sabe por que nós perdemos algumas guerras? Porque queremos usar outras ferramentas que não são nossas. Quantas vezes eu estava estacionada, olhando para a bagagem do outro. A bagagem do outro só serve para ele. Quando o Senhor formou você no ventre da sua mãe, Ele te deu a bagagem certa. Quando Ele formou você e mandou para essa terra, como um bom pai, Ele entregou para você tudo o que você precisa, toda a sua bagagem. Um dia eu estava em uma cidade, em um encontro. E naquele encontro, queridas, tinha uma mulher que olhava para mim demais. Uma mulher morena. E ela me olhava, eu levantava, ela me olhava, eu sentava, ela me olhava. E eu já estava ficando com medo dela. Eu digo: meu Deus, será que tem alguma coisa estranha comigo? Essa mulher está me olhando. Será que ela está apaixonada por mim? E aquela mulher me olhava. Queridos, aquela mulher, eu lembrava muito a mãe dela. Muito a mãe dela. Na idade em que a mãe era viva. Ela era uma pessoa de pele escura. E o pai era esse homem moreno, casou com essa mulher mais clara. E aquela menina foi rejeitada porque aquele pai não era alguém que a família queria. Quando ela nasceu à cara do pai. E quando ela chegou naquele encontro, que ela olhava para mim, ela via a mãe dela. No momento do encontro de cura, de abraçar, aquela mulher me abraçava e dizia que eu tinha até o cheiro da mãe dela.
Eu sei que não era o mesmo perfume, mas o Senhor nos envolveu num ambiente de cura naquele lugar. O que é que eu quero falar para você com essa história? Tudo em nós tem um sentido. A sua altura tem um sentido. A sua cor de pele tem um sentido, tem uma razão. O seu cabelo tem uma razão. E quantas vezes nós estamos desprezando o que o Senhor fez, se tudo em mim tem um propósito. Desde que o Senhor teceu você no ventre da sua mãe para um propósito perfeito. E eu preciso me amar e viver nessa terra usando as ferramentas que Ele me entregou. Quando eu olho para Davi, a gente vê alguém fazendo o quê? Um menino que tinha habilidade com as pedras. E ele venceu o gigante com a pedra. Quando eu olho para Joquebede, ela vai também vencer um inimigo com uma agilidade. Ela devia saber. Quando eu olho para Sansão, ele também está vencendo uma guerra com um osso. Ele tinha habilidade com aquilo. Quando eu olho para a história das mulheres pernambucanas, o que elas tinham nas mãos era apenas pimentas. Elas deviam ter habilidade com aquilo. E eu quero declarar sobre a sua vida que a ferramenta que você precisa para destruir seu inimigo já está nas suas mãos, já está na sua casa, já está em você. Você só precisa se apropriar nessa noite. Você não vai sair daqui sem saber qual é a sua ferramenta. Aquilo que o Senhor já lhe entregou, que já está dentro de você, desde o dia que Ele teceu você no ventre da sua mãe. É alguém cheio de criatividade. E essa criatividade precisa ser colocada diante do altar do Senhor. Porque assim nós vamos vencer, no nome de Jesus. E eu quero convidar você nessa hora. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você a ficar de pé, aí mesmo no seu lugar. E nós vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele, que é o nosso general, que Ele, que é aquele que nos contempla, a palavra de Deus nos afirma que os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor. Que os olhos dele estão sobre nós. Então eu posso pedir. Então eu posso clamar. Então eu posso adorar. Então eu posso interceder. Porque tem alguém que me escuta. Você serve a um Deus que lhe contempla nesse lugar. E você precisa sair daqui entendendo que é na presença de Deus que nós vamos vencer todas as guerras. Amém?